Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para dar início ao segundo trimestre de 2024. No primeiro trimestre, nós estudamos na sala dos jovens sobre a cosmovisão cristã. E agora, neste próximo trimestre, nós entraremos em um novo tema e nós vamos estudar então sobre a história bíblica de Israel. O tema da nossa revista é Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica. E neste primeiro vídeo, então, nessa primeira videoaula, nós vamos estar falando sobre a lição de número 1. E o tema, o título dessa lição é Israel Bíblico, História e Teologia. O nosso texto-chave desta aula está em Deuteronômio 7, os versos 7 e 8. Os objetivos desta aula são compreender que Deus escolheu o povo de Israel para se revelar e abençoar todo mundo, entender a necessidade de lermos as Escrituras considerando o contexto histórico e saber que as narrativas bíblicas possuem uma mensagem teológica. A nossa leitura bíblica está em Êxodo, capítulo de número 19, do verso 1 até o verso de número 6. Neste trimestre, irmão, nós vamos estudar então a história bíblica de Israel, a qual nós denominamos Israel Bíblico. Nós vamos então passar por toda a narrativa do Antigo Testamento, estudando em duas abordagens. Primeiro, a abordagem histórica e depois uma abordagem teológica. Então, nós vamos passar por todos os períodos da história de Israel, tendo essa ênfase, tanto histórica como teológica. Nessa primeira lição, é uma lição introdutória, é uma lição que vai dar um panorama daquilo da qual nós vamos estudar. Então, realmente é uma lição, uma lição introdutória. O primeiro ponto da nossa lição é para nós enfatizarmos, então, a vocação de Israel, o chamado de Israel. Por que Deus escolhe o povo de Israel? Por que Deus escolhe este povo? A vocação de Israel é uma vocação que tem como objetivo revelar Deus aos outros povos. Deus não escolhe Israel simplesmente para ser o seu povo, porque ele quer um povo para si. Ele quer um povo apenas para ele. Não. Deus escolhe Israel para que os outros povos, através de Israel, possa também conhecê-lo. Então, lá em Deuteronômio 7, do verso 7 ao verso 9, nós vamos ver Deus falando que Deus escolhe Israel por graça. Não é por merecimento, não é porque Deus olhou para o mundo e viu e falou assim, olha, eu vou escolher este povo aqui, porque este povo merece, porque este povo é bom. Não, foi por meramente graça. Deus escolhe se revelar na história e intervir na história através deste povo de Israel. É por isso que quando Deus chama Abraão, o chamado de Abraão tem como finalidade ser uma bênção para todas as nações, para todos os povos da terra. Esta é a vocação de Israel, ser o povo de Deus para que todas as outras nações, para que todos os outros povos possam ser abençoados. Então, neste primeiro tópico, a vocação de Israel, nós vamos salientar esse chamado de Deus para Israel, só que com esse objetivo e essa finalidade, abençoar todas as nações. Israel, então, seria como que fosse um meio onde todos os outros povos pudessem chegar na finalidade de conhecer a Deus e ser abençoado por Deus. E essa história dessa vocação, desse chamado, se dá naquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Então, o tópico 2, nós vamos dar um panorama deste Antigo Testamento, de como que está
fundamentado ou como que está registrado a história bíblica de Israel no Antigo Testamento. E a gente pode dividir o Antigo Testamento nos períodos históricos de Israel, através dos períodos históricos de Israel. E os alunos, os jovens, eles precisam ter isso em mente, porque isso facilita na compreensão e na leitura do Antigo Testamento. Muitos jovens não compreendem o Antigo Testamento porque eles não têm este panorama claro em sua mente. Então, este ponto aqui é importante, por mais que seja um resumo, por mais que seja simples, mas é importante para o conhecimento do Antigo Testamento, para a leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, ele pode ser dividido a partir desses períodos, e aqui nós colocamos 4 períodos. O primeiro período na história dos patriarcas de Israel, os pais de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, José, certo? Esses são os patriarcas de Israel. O primeiro período da história de Israel, então, é o período dos pais de Israel, ou o período dos patriarcas. Este período, ele é retratado, então, nos primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, certo? Principalmente em Gênesis. A história dos pais de Israel está registrada em Gênesis. O segundo período histórico é o período que narra a história da conquista de Canaã, do estabelecimento de Israel, do povo de Israel, em uma terra. A gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? Só estamos aqui dando um panorama e passando, mas nós sabemos que os pais de Israel, os patriarcas, eles não estavam estabelecidos em uma terra. Na verdade, eles eram nômades, ok? Então, o segundo período vai narrar o estabelecimento ou a conquista de Canaã. Este período, ele está registrado nos livros de Josué e Juízes. São esses livros que cobrem esse tempo. É o período da qual vai surgir o que nós chamamos de juízes, como Sansão, Gideão. O terceiro período histórico, nós vamos ter a narrativa da emergência e da instauração do reinado em Israel, certo? Depois da instauração dos juízes, nós vamos ver o final do livro de Josué e livro de Juízes. Nós vamos ver que há aí uma consciência do povo de que, olha, nós não está dando certo? Não está dando certo este período, este governo por meio do juiz, então nós precisamos de um rei. O povo vai olhar para os outros povos, vai ver que os outros povos são governados por reis e eles também vão desejar para si também um rei. Então, o terceiro período histórico conta a história da instauração do reinado em Israel. E os livros que vão registrar e vão narrar esses fatos são 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. São os livros históricos que narram, então, o reinado em Israel. Os profetas que profetizaram nessa época foram Obadias, Joel, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque no Reino do Sul. E no Reino do Norte, que a gente vai ver também que houve essa divisão, são os profetas Oséias, Amós e Jonas. E o último período histórico, que está relatado e registrado no Antigo Testamento, é o período do exílio e pós-exílio babilônico. Este registro histórico, este período histórico, não há um registro mesmo, uma narrativa bíblica propriamente histórica, certo? Deste período. Mas nós temos alguns relatos deste período nos livros de Esdras, Neemias, Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e Malaquias. Então, se os jovens tiverem isso bem claro, estes 4 períodos da história de Israel registrada no Antigo Testamento, se eles souberem disso e conseguirem sempre fazer essa associação do período com os livros bíblicos do Antigo Testamento, eles já vão conseguir entender
com mais facilidade, com mais fluidez, o Antigo Testamento. O terceiro tópico da nossa lição, dessa primeira lição, que é uma lição mais introdutória, como já havia falado no começo da aula, vai tratar sobre o Antigo Testamento e o contexto histórico, certo? Por que isso aqui é importante, esse tópico é importante? Porque nós sabemos que a Bíblia, ou seja, a Bíblia é uma reunião de livros, certo? Ela não é um livro da qual nós estamos acostumados na nossa contemporaneidade, que é escrito por um único autor e que tem começo, meio e fim, tudo certinho, porque foi escrito por uma única pessoa. Não, na verdade, a Bíblia é uma reunião de vários registros que tiveram vários autores, certo? E que foi escrita em 1000 anos. Então, nós temos um longo período histórico de escrita da narrativa bíblica. Isso significa que quando nós formos ler a palavra de Deus, quando nós formos ler a Bíblia, a gente precisa ter esse entendimento e de que é necessário, então, termos um conhecimento histórico para nós termos um maior aprofundamento de conhecimento da Bíblia, das Escrituras e principalmente do Antigo Testamento. Nós precisamos nos atentarmos ao contexto histórico, porque o Antigo Testamento está narrando a história de um povo, e a história de um povo com o seu Deus. Só que essa história está inserida em um pano de fundo, em um contexto maior que é o contexto histórico. Quando nós perdemos de vista esse contexto histórico, nós perdemos então a narrativa bíblica e nós perdemos a mensagem teológica da narrativa bíblica. É por isso que quando nós formos estudar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós precisamos dar essa ênfase histórica, esta atenção ao contexto histórico. E o contexto histórico da Bíblia nada mais nós colocamos aqui, do que o pano de fundo da narrativa bíblica e as marcas da cultura e do tempo no entorno dos autores bíblicos que ficaram, de alguma forma, impressos na narrativa histórica. Então, quando um autor bíblico está escrevendo e registrando a sua narrativa, narrando ali alguma história, por exemplo, a história dos patriarcas, quando Moisés, então, está narrando essa história, essa narrativa, ele está narrando a partir de um contexto histórico. Ele está sendo influenciado pelo seu próprio contexto histórico. E ele narra a história desses patriarcas, por exemplo, dentro de um contexto histórico. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Nós vamos nos aprofundarmos. Então, essa lição, neste trimestre, tem como um ponto muito importante o contexto histórico. Nós vamos sempre dar uma ênfase ao contexto histórico. E o contexto histórico ele pode ser dividido em contexto geográfico, o contexto político, o contexto econômico, contexto religioso e contexto cultural. Então, quando falamos assim, olha, nós vamos dar uma ênfase, irmãos, e uma atenção no contexto histórico, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que quando nós formos fazer a leitura bíblica, a leitura da narrativa bíblica, nós vamos atentarmos a esses contextos. Um contexto geográfico, primeiramente, quando conta a narrativa do Êxodo, por exemplo. Olha, a pergunta que a gente vai fazer qual foi aí o percurso que o povo de Israel passou até chegar, então, até a Prometida? Na onde que estava, de que ponto que eles saíram, aonde que era o Egito, aonde que era Canaã, estava longe. Ou seja, é um contexto geográfico. A gente vai se atentar a este contexto geográfico. Assim como também um contexto político. Olha, o povo de Israel estava no Egito. Mas ok, o que estava acontecendo no Egito? Como que era governado o Egito? Então é o contexto político que é importante para a gente entender a narrativa bíblica. O contexto econômico, o contexto religioso e o contexto cultural. Então, são esses aspectos que a gente vai nos atentarmos na narrativa bíblica para nós termos, então, um maior e um melhor entendimento. Sem esse contexto histórico,
Sem essa atenção ao contexto histórico, realmente muitas partes da Bíblia e do Antigo Testamento fica obscuro. Muitas vezes os jovens não entendem a narrativa bíblica e não entendem o Antigo Testamento por falta deste contexto histórico. Porque este contexto histórico muitas vezes vai esclarecer e vai iluminar a narrativa bíblica. Tem registro bíblico que a gente só entende a partir do seu contexto histórico. Agora, esta revista, irmãos, tem dois aspectos fundamentais, certo? Dois fundamentos, digamos assim. Então, o primeiro é o contexto histórico, mas o segundo é o contexto teológico, ou a mensagem teológica, certo? O Antigo Testamento é uma narrativa, não é um livro de dogmas, não é um livro de leis, certo? Nós temos pouquíssimas partes bíblicas que são partes dogmáticas, certo? Que são partes de leis, ou de dizer como que você deve viver, como que nós devemos viver, ou coisa do tipo, certo? Na verdade, o Antigo Testamento, ou até a Bíblia inteira, ela é um conjunto de narrativas. O Antigo Testamento está narrando a história de um povo com o seu Deus, ou na verdade, narrando a intervenção divina no mundo a partir de um povo, certo? Então, isso é muito importante. Agora, essa narrativa bíblica não é uma narrativa qualquer e não é uma narrativa isenta, não é uma narrativa que a pessoa, como um historiador dos dias de hoje, se propõe a fazer. Tentar fazer uma narrativa mais fiel àquilo que aconteceu, ao passado, aos fatos, o que as fontes estão tentando dizer. Não. A narrativa bíblica é uma narrativa que tem uma mensagem teológica. Os autores, quando vão narrar a história de Israel, eles não querem apenas narrar os fatos. Ah, foi assim que aconteceu. Olha, foi assim. Não. Não é apenas isso. Eles narram os fatos, mas narram sempre trazendo uma mensagem teológica. É por isso que se a gente ler a história e a narrativa bíblica apenas com um olhar histórico, a gente vai perder o que os autores bíblicos queriam passar. Então a gente precisa ler com esses dois fundamentos, com o contexto histórico, mas também dando uma atenção à mensagem teológica que a narrativa bíblica queria passar, que os autores bíblicos queriam passar. Quando os autores bíblicos narram um acontecimento da história de Israel ou narram um acontecimento de um rei, por exemplo, não é à toa, tem uma mensagem teológica, tem uma mensagem da qual o autor quer passar, um ensinamento que o autor quer passar para o povo, para as pessoas que vão ler e vão ter contato com essa narrativa. Então, neste trimestre, nós vamos estudar a narrativa bíblica de Israel com esses dois fundamentos, o contexto histórico e a mensagem teológica. É por isso que todas as aulas elas vão ser divididas em duas partes, ou na verdade a maioria das aulas. Vão haver aulas que não vão estar divididas em duas partes, mas a maioria das aulas vão estar divididas em duas partes. A primeira parte de cada lição vai dar essa ênfase no contexto histórico, certo? Então vamos estudar sobre, por exemplo, a história dos patriarcas. A primeira parte, nós vamos dar essa ênfase histórica, certo? Da onde que os patriarcas passaram, como era a região, como era o Egito, como era Canaã, como era a Mesopotâmia. Ou seja, a primeira parte, ela está destinada, então, ao contexto histórico, a dar este panorama do contexto histórico. E a segunda parte de cada aula, ela vai estar enfatizando a mensagem teológica, ok? Então, a primeira parte, contexto histórico, e a segunda parte, nós vamos, então, trazer a mensagem teológica, trazendo, então, ensinamentos para a vida prática do jovem. Senão, se tornaria apenas uma revista aí de história de Israel, mas não é isso que nós queremos apenas. Nós queremos passar pela narrativa histórica de Israel, a narrativa bíblica da história de Israel, mas mostrando a mensagem teológica
e trazendo essa mensagem teológica para o nosso contexto de hoje, para o contexto do jovem de hoje, ok? Último tópico desta lição, então, é o tópico então da bibliografia. E aqui eu passei 3 livros básicos, que são realmente livros introdutórios, mas eu tenho certeza que se você conseguir ter acesso a esses livros, comprar esses livros, irmãos, vai ser de muita valia para a preparação das suas aulas. Então, o primeiro livro é Aqueles da Bíblia. Na verdade, são 2 livros do mesmo autor. É um historiador, né, um teólogo historiador brasileiro, tá? É o André Daniel Henke, que são os livros Aqueles da Bíblia e Outros da Bíblia. O Aqueles da Bíblia é um livro que vai estar enfatizando e vai estar contando mais sobre o povo de Israel. O enfoque é sobre o povo de Israel. O outro livro, que tem o tema de Outros da Bíblia, ele dá uma ênfase nos povos que tiveram contato com a história de Israel, com o Israel bíblico. Então, por exemplo, nós sabemos que Israel foi escravo no Egito, certo? Então, nesse livro Outros da Bíblia, vai ter um capítulo só sobre os egípcios, quem eram, como foi a história, a cultura. Então, são livros importantíssimos e que vai te ajudar grandemente. E o terceiro livro que eu deixei aqui como sugestão é Uma História Bíblica de Israel, do Ian Prova e do Phillips Long e do Temper Longman. Já é um livro um pouco mais aprofundado, vai trazer mais as fontes históricas. Então, para quem tem o interesse aí de saber quais são as fontes históricas que nós temos da narrativa bíblica, será que nós podemos confiar na narrativa bíblica e tal? Então, esse livro, Uma História Bíblica de Israel, vai trazer este aprofundamento aí nas fontes históricas, certo? Então, essa primeira aula, irmãos, é uma primeira aula, como eu disse, introdutória, onde nós vamos explicar aos jovens como que vai se dar, então, as próximas lições e esta revista. Mas é importante, nessa lição, nós enfatizarmos, irmãos, a vocação de Israel, o chamado de Israel de ser o povo de Deus para abençoar todos os outros povos. E também enfatizarmos que o Deus de Israel é um Deus que intervém no mundo. A história, a narrativa bíblica de Israel mostra isso. Mostra que o nosso Deus é um Deus que intervém na história humana. Não é um Deus que está lá nos céus, no seu trono de glória e vida que segue, nós estamos aqui. Não. A história bíblica, a narrativa bíblica de Israel mostra um Deus que intervém na história e ele decide intervir na história através da vida de homens e mulheres e através da história de um povo. E ele continua fazendo isso. Deus continua intervindo na nossa história. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós podemos ter esperança, porque Deus, ele intervém na história. Ele olha para a sua vida, ele olha para a nossa história, e ele não é um Deus que está parado, não. Ele é um Deus que está trabalhando e ele está intervindo na história humana. Bendito seja Deus. Eu quero então aqui te agradecer por este período, por este tempo. Que Deus te abençoe então nessa primeira aula. Fique com Deus.